Bom, se você está acompanhando essa série de vídeos, você já sabe que a intenção é justamente colaborar com esse grande desafio do ensino à distância, né? Que estamos todos aí condicionados e fomos lançados a ele, né? O ensino à distância, as tão temidas aí por muitos videoaulas, tá? Bom, nesse segundo vídeo, o que eu queria trazer para você? O conceito de uma videoaula. O conceito de uma videoaula. Toda vez que eu vou montar um treinamento online, eu preciso entender completamente as duas pontas, né? A ponta da necessidade de levar a informação e o outro lado de quem está recebendo a informação. Por que eu preciso entender muito isso? Você, obviamente, que muito do que a gente vai falar aqui, vai tratar, ele também é a mesma coisa do que presencialmente, daquilo que você, professor, já conhece de dinâmica de aula presencial, né? O olhar, o comportamento, a postura e uma série de coisas que você já sabe do presencial. Então, de maneira alguma, você deve descartar aquilo que já funcionava presencial. Pelo contrário, mas é importante você entender que agora você, por não olhar, não estar vendo diretamente, porque tem aquela questão tem aulas que são gravadas, tem aulas que são ao vivo, então tem aluno que abre câmera, tem aluno que não abre câmera, tem vergonha e tudo mais, tem aqueles que participam, aqueles que não querem participar, enfim, né? Não preciso nem dar muitos exemplos aqui. Mas é importante você entender que existe, que a sua linguagem, que o seu comportamento, ele influencia completamente na maneira com que as pessoas, com que os alunos vão receber a sua mensagem. Que a gente tem que entender que a gente está falando agora de um comportamento digital. Bom, enfim, então, o que é importante você entender com relação a essa questão do comportamento digital? Os alunos, diferente de quando você compra um curso online, a gente está falando eu vou falar agora um pouco sobre interesse, né? Os alunos, eles estão sendo, teoricamente, obrigados a estudar, né? Dificilmente, né? Não vou colocar aí 100%, mas dificilmente tem aquele aluno que fala assim, ah, que delícia a escola, vamos para a escola, ai que bom, vou para a escola agora, é incrível, como eu queria ir para a escola. Dificilmente tem um aluno assim, não vou falar que não tenha, né? Mas dificilmente tem. Então, a disposição e o interesse para aquilo que ele vai assistir é diferente se ele fosse assistir aí, vou falar da minha realidade, tá? Se ele fosse assistir ali um vídeo de um cara aí, um youtuber aí, um gamer jogando. Ele deixa de comer para assistir aquilo. Então o interesse é outro, né? Diferente de quando você compra um treinamento online. Você pagou por aquilo. Então também o teu interesse é outro. Quando eu estou falando de interesse, eu estou falando de disposição, estou falando de postura. E, obviamente, isso está ligado diretamente ao aprendizado. Então, um dos primeiros desafios, e aí o que eu queria trazer nesse vídeo é o conceito da videoaula, é que, sim, o seu esforço e todo o cuidado com relação a como essas aulas chegam ao aluno é importantíssimo e influencia diretamente no interesse dele. Então, não adianta você tentar forçar uma coisa, tipo, você tem que ouvir, você tem que assistir. A gente tem que criar estratégias e o propósito dessa série de vídeos é justamente despertar em vocês ideias, sacadas, que você vai pegar e vai readaptar à tua realidade. Tá? Por isso que é importante que você entenda que o interesse afeta direto na conexão e no aprendizado, na assimilação do conteúdo, tá bom? Como eu disse, vai ter muita coisa aqui que vai ser óbvia para alguns, tá? Então vamos seguindo. Uma coisa que é importantíssimo na videoaula, tá? Aqui a gente está falando sobre conceitos da videoaula. É importantíssimo na videoaula o cuidado visual, sim. E eu não estou falando com relação a câmeras profissionais, pelo contrário, eu estou falando de coisas, de cuidados que não desviem a atenção de quem está assistindo. E, obviamente, também provocações e ações intencionais
que também provocam e despertam a atenção e, por sua vez, o interesse. Lógico. Então, a didática, a maneira com que você leva o assunto, ele precisa criar essa conexão, colocar o aluno dentro do contexto. Ah, Hilário, mas isso é óbvio e tal. No vídeo, presencialmente, tudo aquilo, quando você está ali numa sala de aula, quando você está ali vendo o professor está te vendo, tem uma série de coisas que na nossa cabeça funcionam do tipo, não posso dormir porque ele está me vendo, ele está chegando perto de mim, vai me fazer uma pergunta. Então tudo isso mantém o nosso cérebro ativo. Obviamente eu não tenho formação de professor, lógico. Eu tenho um treinamento online, eu dou curso à distância, mas é diferente do presencial mesmo. Eu sei que existem coisas que influenciam, né? Então, por exemplo, o professor está ali no presencial, ele está lá e o aluno está vendo ele, então o aluno fica um pouco mais esperto, fica, puxa, né, posso ser chamado a qualquer momento, não posso conversar porque descendo o professor vai ver e tal. Então, presencialmente, tem coisas que já funcionam automaticamente. Já no online, já na videoaula, como você, professor, não tem muito como ficar chamando a atenção, né, pelos motivos que eu já comentei, você segue uma linha e você vai seguindo o conteúdo. Na videoaula você não pode deixar de fazer um recapitulando. Também em outro vídeo eu vou falar só sobre isso. Outra coisa que a gente precisa entender da videoaula é que problemas técnicos atrapalham também. A dificuldade em acessar a aula atrapalha também. O problema técnico, seja por queda de sinal da internet, câmera que não funcionou, atrapalha também a dinâmica de uma videoaula. Então, via de regra, uma videoaula, para mim, se a gente está falando de coisas todos os dias, e olha só, se tiver algum diretor aqui, alguma escola que vai contra, eu não estou querendo colocar a verdade absoluta, tá? Eu estou trazendo a minha realidade, há muitos anos eu trabalho com ensino à distância, a minha realidade, e de coisas que realmente funcionam. E não é tipo, o Hilário está inventando. Não, tem estudos, tem comprovação científica, de tudo aquilo que eu estou falando aqui, não é eu acordei e que resolvi falar. São coisas que eu tenho comprovação, são coisas que eu já coloco em prática, são coisas que eu aprendi com outros players assim que já estavam há muito mais tempo do que eu no EAD, né, trabalhando com esse método de ensino à distância, tá? Então, quando você tá ali, tá no seu raciocínio, tá trazendo a videoaula, você se preparou, o professor se preparou pra caramba pra fazer, cai a conexão, cai todo mundo. Aquilo bloqueia o teu raciocínio, atrapalha o raciocínio, o seu e do aluno, né? Então, eu sou o cara que defendo, assim, que a maioria das aulas sejam gravadas, porque daí é uma coisinha a menos que pode dar problema e interromper a comunicação. Quando está ao vivo, pode cair o sinal do professor e pode cair o sinal do aluno. Então, obviamente, a probabilidade de dar errado é muito maior do que você simplesmente gravar, editar e disponibilizar. Então é importante que você entenda que essas interrupções por falhas técnicas atrapalham todo mundo, né? Principalmente agora falando de professor e aluno, atrapalha todo mundo. E outra coisa também, porque eu defendo a questão da aula gravada, é porque a gente tem várias realidades, né? Hoje eu tenho, por essa questão da pandemia, eu levei da empresa computadores que estariam parados. Então eu levei mais de um computador da empresa para casa. Então eu tenho condições de cada um estar num computador. Agora, se tivesse o dia a dia normal, de trabalho e tal, eu não teria essa condição. Eu não tenho um computador para cada pessoa em casa, né? Eu também estou trabalhando em casa. Então, tem muitas casas, né, muitos lares aí, que não tem um computador para cada pessoa. Então o aluno ali, a criança, tem que dividir o tempo com, às vezes, o computador do pai, que está ali trabalhando o dia inteiro e vai precisar daquilo. Então, existe todo esse acerto dentro de casa, né, para a disponibilidade do computador, do tablet, né? Porque quando você vai para celular, também a gente começa a ficar um pouquinho mais restrito, porque o celular, ele talvez leve de novo ao problema da postura. Então, é sentado no sofá, assistindo de qualquer jeito, ou deitado na cama, isso influencia completamente, tá bom?
Então a videoaula, o conceito principal de videoaula é entender que existe um comportamento digital. Não dá para ser exatamente a mesma coisa que era o presencial. Você precisa criar e provocar muito mais a interação. Faça perguntas. E aí, pessoal, não, eu quero ouvir. Não, vamos lá, fala comigo. Se isso for o ao vivo. E já no gravado, lógico que daí você consegue, de uma maneira, na escala, na grade ali das aulas, emendar uma aula na outra, e aí seguir de uma maneira melhor, sem quebras, sabe? Evitar o máximo possível de quebras. Isso é importantíssimo para que as videoaulas elas possam ser efetivas. E ser efetiva justamente é o aluno de alguma forma se envolver com aquela matéria, se envolver com aquele assunto e poder participar e tudo mais. Agora uma coisa também, é importante a gente entender que na videoaula, nem sempre, assim como no marketing digital funciona também do mesmo jeito, tá? Nem sempre você vai ter uma interação. A interação é como se fosse algo que o professor tem que conquistar. E depois acaba sendo um efeito manada, tá? Um começa e todo mundo vai. Mas é importantíssimo que o professor não brigue pela interação. E sim, ele conquiste a interação. Conquiste a interação. Obviamente que na tua cabeça ali, cada professor deve estar ali vendo, já se lembrando de algumas dificuldades que teve, de algumas realidades que às vezes bloqueia tal, e impede talvez de colocar alguma coisa do que eu tenho falado aqui em prática. Por isso é importantíssimo, antes da gente acabar, queria deixar isso para você, é importantíssimo que você comente comigo a sua realidade. A minha intenção não é só colocar esse vídeo, engole aí. A minha intenção é contribuir mesmo, contribuir. Não é colocar na tua cabeça uma verdade que, olha, é isso que você tem que fazer e ponto final. Não, mais uma vez, a minha intenção é colaborar, trazer ideias, trazer sacadas, colocar vocês na realidade desse mundo digital, que é o que eu vivo hoje, tá bom? Então comenta comigo se alguma coisa não fez sentido, mas também comenta se realmente fez sentido. Compartilha aí com outras pessoas que também possam se interessar por essa série de vídeos aí, para que a gente possa de alguma maneira ajudar o maior número de pessoas nessa jornada, tá bom? Então até mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.